pessoal, seguidores do No Foco Podcast Brasil. Vocês sabem que a correria que a gente fica nesse estúdio aqui é demais. E vai chegando o final da tarde, vai dando aquela fome. E a gente pensa assim, eu quero uma coisa gostosa. E adivinha só, a Pizzaria Estrela mandou pra gente hoje um agradinho que eu vou te falar, gente. É maravilhoso, vou abrir com vocês. Olha só. Olha que pizza maravilhosa que eles mandaram pra gente aqui. Gente, a massa crocante, fininha, o recheio super saboroso. Segue eles lá, Pizzaria Estrela. E eles têm no Planalto, no Morumbi e no Laranjeiras. Não perca, gente. Encomende a sua e logo eu já vou pegar o meu pedacinho aqui. Vou ver se vai sobrar pra produção, hein? Um abraço a todos, fica a dica. Não se esqueçam, Pizzaria Estrela. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de dobradinha com Vozes do Cerrado e o No Foco Podcast. Tudo bem, Sabrina? Tudo ótimo, Bia. Mais uma dobradinha espetacular, né? Sempre que a gente faz é só convidado especial e hoje não mudou. Não, hoje não é um convidado mudou. Especialíssimo, né? Hoje a nossa conversa ela vai atravessar as estradas de terra de Minas Gerais, para entender um pouquinho a força que move esse agro, que move o que faz a cultura do Cerrado Mineiro, não é mesmo, Sabrina? Exatamente. Nosso convidado é natural de Nova Ponte, então ele é daqui da nossa terrinha, né? E ele tem uma experiência muito grande no currículo dele, né? Foi presidente de sindicatos rurais, liderou associações comerciais e ele traz essa visão da comunhão do campo com a cidade. Isso, né? Exatamente. Então, muito bem-vindo, Ebinho Bernardes, à nossa dobradinha, tá? Seja bem-vindo. Olá, que prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite aqui, né, desse canal de informação importante aqui no Foco aqui, Podcast Brasil, né, a Vozes do Cerrado aqui. Então é muito bacana a gente poder estar junto com vocês aqui, fazendo esse bate-bola para falar um pouquinho sobre a nossa agropecuária mineira. E isso tem que falar mesmo, né, porque infelizmente ultimamente tem muito preconceito, né, muito fake news sobre o mundo agrícola. Muitas. Então vamos esclarecer alguns aqui, se possível, né? Ebinho, a gente começa sempre com uma pergunta. Quem é o Ebinho pelo Ebinho? Isso. Bacana. O Ebinho é produtor rural, né? Eu sou pecuarista, tenho um pouquinho de agricultura e sou comerciante também, né? Tenho empresa no ramo de agropecuária. E desde 95 para 96, onde eu criei meu primeiro CNPJ, né, uma empresa agropecuária, e durante esses 30 anos eu venho militando, né, como comerciante, como produtor rural, e também ocupei cargos como presidente de associação, como presidente do sindicato da minha cidade, né, fui presidente da associação de sindicatos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e também ocupei cargos na Federação da Agricultura como vice-presidente regional, antes de estar lá como executivo, né? Então o Ebinho é esse cara que nasceu na roça, né? Filho de pequeno produtor rural. Papai me ensinou a lida da fazenda desde muito cedo, a cuidar das coisas mais próximas ali da casa. Então com 10, 12 anos de idade eu já estava lá ajudando ele na lida do dia a dia. Então aprendi o dever de casa desde muito cedo, né? Então aos 16 anos eu fui para a cidade para estudar e trabalhar. Então é uma história muito bacana aí que a gente vai poder ter aí a oportunidade de contar ela para vocês aqui. Adoro. Isso é muito E bom. a gente percebe muito, Bia, que nesse meio, né, da agricultura, vem de pai para filho, né? Uma coisa bem assim. É sempre, né? uma história de família, né? Sempre família envolvida. Eu acho isso muito bonito. Ebinho, como que essa sua infância lá em Nova Ponte, essa sua infância nas estradas de chão aqui da nossa região, moldaram o Ebinho que é hoje? Que Olha, é esse líder que hoje representa a FAENG. Como que foi isso? Olha, muito bacana a sua pergunta. De fato, desde aos 10, 12 anos de idade, eu levava água na cabaça para o meu pai mexer com arar o chão, cultivar a terra para plantar. Então, meu pai sempre me ensinou a trabalhar muito cedo, ajudava ele na lida do gado, a tirar o leite, né? Aprendi a tirar o leite, literalmente eu fui criado no peito da vaca, né? Ali até os 15 anos ali, trabalhando, ajudando ele nessa lida do dia a dia, né? E aprendi, né?
como se diz, a responsabilidade que um homem tem que ter. Mas eu sempre sonhei muito, sempre fui um sonhador, e lá em casa, a nossa cidade, ela foi toda realocada, mudada, né? Ela foi emergida pelas águas, mas como a nossa pequena propriedade era próxima ali, ela ficava no alto ali da cidade, eu sempre ficava observando a cidade, imaginando que um dia eu podia estar na cidade fazendo alguma coisa. Eu sempre fui muito entusiasmado com essa questão da liderança, né? Sempre que eu, na escola, eu era líder de sala. Uma vez o diretor da escola me chamou para hastear a bandeira, que ele me tocou muito, eu achei aquilo muito interessante. Daquele dia para frente parece que as coisas foram fluindo de uma forma, né? E ali, logo aos 16 anos, eu fui para a cidade trabalhar e estudar. E depois, aos 19 para 20 anos, eu tive a oportunidade de montar o meu comércio, né? Foi quando eu falei para o meu pai que eu ia montar o comércio, era uma loja agropecuária. E ele falou para mim: meu filho, não monta não, que o papai não pode te ajudar com recurso, né? E já tem gente na cidade que tem o comércio, está bem estabelecido, está bem organizado, e você não vai ter condição de montar o seu comércio. Eu falei: pai, mas eu vou montar. E eu sempre fui muito resistente, sempre muito resiliente. Eu já tinha um carrinho bom, ali em 95 eu tinha um Gol 89. Peguei e vendi esse Gol, peguei o dinheiro dele, um pouquinho de cada coisa, montei uma lojinha pequena agropecuária, né? E ali eu comecei a atuar, a trabalhar, né? E as coisas foram dando certo e Deus abençoou grandemente. Hoje eu tenho uma loja das maiores da cidade, cresci muito. Deus abençoou que teve a oportunidade de montar uma empresa de ração também. Que legal. Hoje eu tenho uma empresa leiloeira, então a gente atua literalmente na agropecuária em 3 atividades, né? Mais a propriedade rural. E de certa forma eu consegui fazer uma sucessão muito cedo também, da mesma forma que meu pai fez comigo. Eu tenho 3 filhos, 2 trabalham comigo, uma está fazendo veterinária e cuida da fazenda, e tem uma que é de 23 anos que está fazendo administração e cuida do financeiro, do administrativo, dos negócios. Então a minha sucessão está pronta, né? Isso me permite voar, trabalhar e andar por Minas Gerais, aí como a gente faz pelo sistema FAENG Senar. A gente tem o privilégio aí de andar os 4 cantos de Minas Gerais. Então, assim, eu me sinto, de fato, um homem realizado, né, pelos cargos que já ocupei até aqui, mas muito mais do que isso, pela minha história de pequeno produtor rural, né, de ter chegado aonde Deus me deu a oportunidade de chegar, né, com os ensinamentos que meu pai me deu, né, e que eu construí e levo isso, né, com muita firmeza, assim, sempre, né, dentro dos princípios, né, sempre tive na igreja, sempre fui muito fiel a Deus, sou cristão, acredito muito, assim, que nada é por acaso, né, a gente precisa fazer a parte nossa enquanto cidadão, mas se não tiver Deus também, a gente não consegue construir nada, né? Isso é verdade. Ebinho, para quem está nos acompanhando, explica para nós, por favor, o que é o sistema FAENG Senar. Olha, o sistema FAENG Senar a gente chama de um ecossistema. A FAENG é a Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. É a maior federação de agricultura do Brasil. Nós somos 401 sindicatos de produtor rural e nós estamos em mais de 820 municípios, para ser preciso, né? Levando cursos de capacitação, cursos profissionalizantes, assistência técnica, representação, as questões ambientais, as questões jurídicas, e tudo isso está no nosso guarda-chuva para apoiar o micro, o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Toda essa turma está na nossa base. Nós somos hoje, em Minas Gerais, 657 mil produtores rurais. Eu falo sempre que nós somos maior que a capital, Belo Horizonte. A capital é 2 milhões e alguma coisa de habitantes. Nós somos mais de 3 milhões, o campo, né? Então é um sistema muito forte. E nós temos o nosso braço educacional, que é o é o nosso Senar, onde a gente tem um cardápio de mais de 420 cursos profissionalizantes de capacitação e de assistência técnica, né, ao trabalhador rural e ao produtor rural. Nós temos também o nosso instituto, que é o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que a gente leva inovação, tecnologia, né, para os produtores, para os sindicatos, para toda essa nossa base.
E nos municípios, como eu falei, nós temos o sindicato. Em Brasília, nós temos a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, que está está em cima de 27 federações do Brasil, sendo a nossa de Minas Gerais a maior federação de agricultura do Brasil. Então, esse é o sistema FAENG-SENAR, chamado de ecossistema, né? É um gigante mesmo da agropecuária. Só para você ter noção, a gente tem quase 4.000 colaboradores espalhados em toda Minas Gerais, todos eles técnicos, cada um em uma área, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, zootecnista, veterinário, né? Só na sede, onde a gente fica, a nossa diretoria executiva, somos 250 técnicos, cada um numa área responsável. Então, o sistema ele está muito pronto para atender as demandas que vêm do interior, né, de toda Minas Gerais. E desde que assumimos a federação há quase 5 anos atrás, a gente implantou um lema na Federação de Agricultura que a gente seria menos BH e mais interior. E é o que a gente tem feito nos últimos anos, né? Levando a FAENG para mais próximo do município, mais próximo do produtor rural, para que a gente possa não só levar os serviços, mas também mostrar a ele que a FAENG é capaz de representá-lo em todas as instâncias, para ele conhecer de fato o sistema que ele pertence. Muito interessante esse sistema, não é mesmo? Bem interessante, realmente. Bem abrangente. Bem abrangente, isso mesmo. Você costuma carregar esse valor do trabalho e do diálogo. Você acha que hoje o diálogo é ainda a ferramenta mais importante para o agro do Brasil? Com certeza, o diálogo é fundamental. Eu falo que a gente precisa ter o equilíbrio, né? Não podemos ser radical em momento algum. A gente não pode fechar as portas para nada. Eu vou te citar um exemplo, por exemplo, as questões ambientais. Elas nos impactam muito, nós produtores rurais, da porteira para dentro. E então, assim, por que eu acho que isso acontece no nosso setor? Acredito que no passado, por falta de união, talvez, do nosso setor, algumas imposições, algumas leis foram criadas para que impedir nós, produtores rurais e trabalhadores rurais, de trabalhar e produzir nas nossas propriedades, né? Organismos internacionais, né? Outras começaram a criar narrativas sobre o produtor rural, e algumas pessoas que não conhecem o nosso setor criaram narrativas, né? Criando aí situações para que talvez uma parte da sociedade pudesse ficar contra o produtor rural, que é quem produz alimento. Eu falo sempre, se você levantou hoje, se você tomou café, se você almoçou, se você jantou, se você está vestido, agradeça o produtor rural, que levanta cedo, de sol a sol, uma hora com o pé no barro, outra hora com o pé na poeira, para trabalhar e produzir alimento de qualidade para esse país, né? Se você for no supermercado, o supermercado está abarrotado de comida. O que eventualmente pode faltar é o dinheiro no bolso da pessoa por uma política equivocada do governo que nos governa. E eu falo sempre, não importa o partido do governo, o que ele precisa é respeitar o produtor rural. O produtor rural precisa ter respeito da sociedade, né? Quem trabalha e produz, quem produz alimento, precisa ser tratado de uma outra forma, né? Nós preservamos o meio ambiente. O produtor rural deixa 20% das nossas áreas estão intactas. Minas Gerais dá exemplo, 33% das nossas áreas, nas nossas propriedades estão preservadas, estão intactas. As nossas nascentes estão cercadas. O Brasil, 66% das nossas reservas estão intactas. E aí vem outras pessoas de outros países conversar fiado aqui no nosso terreiro. Cuidado, nem 5% das áreas deles, por exemplo, você pegar a Europa, nem 5%, eu tive lá agora, numa missão do queijo lá, nem 5% das áreas deles estão preservadas. E vem aqui cantar de galo na nossa terra. Tá tudo errado. Nós temos que contrapor essas pessoas, nós temos que combater essas narrativas, nós temos que falar a verdade. E precisa de pessoas que têm conhecimento para falar, para combater essas narrativas que vêm falar de nós, produtores rurais, né? Então eu acho que o agro cada vez mais precisa de pessoas que tenham um posicionamento claro, um posicionamento firme, que conheça do nosso setor e que possa ocupar esses espaços de representação, porque senão as pessoas vão passar sempre em cima de nós, vão empurrando as coisas para cima de nós, para emperrar nós de trabalhar e de produzir da porteira para dentro. E sem entender que vocês são a base, né? Igual você falou, sem o agro a gente não tem nada. Do café da manhã ao jantar a gente não tem nada se não depender do agro, né? Então, essas narrativas que vêm só para denegrir não dá, né? E muita gente compra
essa narrativa e achando que tá arrebentando, né? Exatamente. Eu vou te contar uma coisa. Nós fizemos uma pesquisa de opinião pelo segundo ano que a gente contratou o Instituto Quest, que é o Felipe Nunes, né? Ele faz trabalho aí no Brasil inteiro, e tem um dado muito bacana, que a gente ficou surpreso, mas é uma surpresa positiva, né? Aonde hoje 80% da população mineira apoia o trabalho do produtor rural. A população mineira reconhece esse trabalho que o produtor rural tem da porteira para dentro de trabalhar e produzir alimento. 12% talvez não nos conhece, não sabe, não viu falar, e apenas 6% é radicalmente contra nós, diz que a gente desmata, diz que a gente faz errado, diz que o pum da vaca faz mal. Pessoas que não conhecem o nosso setor, pessoas que não têm, sabe, nunca plantou um pé de alface para falar de nós. Gente que acha que o leite da vaca chega na caixinha, né? Misericórdia, onde nós fomos parar? Então, assim, não pode, nós não podemos aceitar isso e não vamos aceitar. O setor vai se posicionar, nós vamos colocar o pé no toco e literalmente não vamos deixar que alue 1 quilo para cima de nós. E um adendo esse negócio do leite da caixinha, não sei se vocês sabem, mas eu achei que era brincadeira, mas é uma pesquisa real que nos Estados Unidos eles acham que o leite achocolatado vem de vacas marrons. Você falou nos Estados Unidos, eu não posso deixar de passar isso que você acabou de falar. Você sabe que nos Estados Unidos, o produtor rural é tido como um troféu. Lá tem a Farm Bureau, que é o mesmo processo de hierarquia nossa, de sindicato, federação e confederação. Pra você ter noção, a Farm Bureau não tem como você ser sócia dela mais, não cabe mais gente. Olha só. De tanto que é forte o sistema. Quando tem lá um encontro da Farm Bureau, o presidente dos Estados Unidos vai participar para você entender a importância que tem um produtor rural para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente acha gente para falar mal de quem trabalha e produz alimento para todos nós comer. Gente, olha só. Isso é complicado. Ebinho, muitos produtores ainda enxergam os sindicatos como uma obrigação burocrática, né? Como que esse sistema sindical patronal rural pode ser, na prática, uma ferramenta de poder para o pequeno produtor? Olha, muito bacana a sua pergunta, muito oportuna. Primeiro, acho que nós, produtores rurais, principalmente nós pequenos, eu que sou pequeno produtor rural, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos. Então, a forma de você conquistar pautas o nosso interesse da porteira para dentro é a nossa união que vai determinar o sucesso das nossas pautas. Então, primeira coisa, o conselho que eu deixo, produtor rural, seja você micro, pequeno ou médio ou grande produtor rural, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, nós precisamos estar junto das nossas entidades que representam o setor, né? E o nosso sindicato rural é o braço de representação constituído. O sistema ele está pronto, né? É o único sistema que tem legitimidade para representar o setor. Existem as associações que nos ajudam, que sim, está tudo certo, mas quem tem legitimidade para assinar qualquer tipo de acordo é o sistema patronal rural, como você mesma colocou. Então é preciso que o produtor rural de uma vez por todas entenda isso e possa estar junto, porque o sistema é muito forte, ele é muito grande. Então o sistema está ávido, com força para poder apoiar o produtor rural, seja ele micro, pequeno, ou médio ou grande. Ele precisa estar ali dentro para ele entender a importância que tem, seja nas questões ambientais, seja questões jurídicas, seja questões de assistência técnica, seja de representação, né? O sistema é um sistema gigante, ele está pronto, né, para atender todas essas pessoas. Então, o que precisa é as pessoas entender essa importância que tem o sindicato rural no município. E se porventura o presidente do sindicato rural daquela cidade, pode acontecer, o cara não dá de si, não representa, não faz o dever de casa, essa pessoa pode procurar a Federação da Agricultura. Com certeza ela vai estar pronta para atender, né, o produtor rural aonde ele estiver em Minas Gerais, seja ele do tamanho que ele for. Nós estamos prontos para isso. A gente, quando assumimos a Federação de Agricultura, nós pedimos para abrir as portas, falar aqui, a partir de hoje a gente quer que essas portas fiquem abertas, o produtor chegar aqui, pode chegar com a botina suja de bosta de vaca, do que for, aqui é a casa dele, aqui é a casa do produtor rural. Então, se Belo Horizonte, a nossa federação é assim, o sindicato tem que estar escancarado, tem que estar pronto, e eu tenho certeza que os nossos 401 sindicatos de produtor rural em todo o estado está pronto para atender o produtor rural, né? Todos eles, né? Porque a Federação da Agricultura tem dado um suporte muito forte
para esses sindicatos. Nós criamos um sistema de web, nós criamos levamos a tecnologia para dentro do sindicato, que hoje, se a gente linkar a tecnologia que nós temos disponíveis para a gente trabalhar para o bem, né, ela nos faz muito bem, e a gente tem feito isso. Então é possível hoje um produtor rural tirar qualquer tipo de dúvida da sua propriedade, seja questão ambiental, seja questão jurídica, seja de representação, e se o sindicato não tiver como ali, ele pode pegar o telefone e ligar, mas eu tenho certeza que os sindicatos estão prontos para isso. Então aí é a importância, como você mesma disse, do sindicato rural. Esse sistema está pronto para receber as demandas, né, que vêm dos 4 cantos de Minas Gerais. Então é um sistema forte, está muito preparado, né, e nós estamos assim defendendo os interesses do setor com muita firmeza, e a gente vai continuar fazendo isso. O que precisa é o produtor rural de fato entender a importância que tem esse sindicato e correr lá para dentro e estar junto, estar unido, estar misturado, que a gente vai conseguir ter sucesso. E o senhor costuma falar muito que conhece as estradas de chão, né? E em qual momento da sua trajetória que parar para ouvir o produtor te mostrou a importância da liderança no agro? Olha, isso começou, de certa forma, quando eu assumi o Sindicato de Produtor Rural da minha cidade. Eu assumi o sindicato muito jovem, fui o presidente do sindicato mais jovem da história da minha cidade, né? E quando eu cheguei no sindicato, eu cheguei já ouvindo os produtores, principalmente o pequeno, né? Dessa questão de ouvir as demandas, de dar prosseguimento a elas, né? Então foi nesse momento que me despertou, né? Então eu comecei a colher as demandas local, né? E comecei a ir para as reuniões da federação, que a gente tem 2 reuniões anuais, né? Os presidentes do sindicato, e eu sempre levava essas demandas na assembleia, e eu vi que aquilo tinha devolutivo, que as coisas funcionavam, o sindicato foi crescendo, né? Eu tive a oportunidade de crescer em 3 vezes mais o número de associados do sindicato rural da minha cidade, tive a oportunidade de implantar vários serviços ao produtor rural que não tinha, tive a oportunidade de crescer a sede em 3 vezes o tamanho, o parque de exposição, os currais do sindicato, eu dobrei a quantidade de curral do sindicato para receber os animais para fazer o leilão, eu dobrei a capacidade do tatersal de leilão para realizar, para acomodar bem as pessoas. Então eu fiz um trabalho muito bacana com o apoio da minha diretoria e dos associados, né, da minha cidade. E com isso a Federação da Agricultura viu a pujança do nosso sindicato, a boa prestação de serviço, apesar de ser um sindicato de uma cidade pequena, mas que tinha uma aproximação, estava crescendo muito, cresceu muito e tinha uma visibilidade muito bacana, né? E aí é onde eu fui convidado para ser vice-presidente regional. Eu cheguei lá como também um dos vice-presidentes regional mais jovens da história da federação, levando essas demandas, né? E ao mesmo tempo como liderança, como você mesmo falou. Então, eu acho que a liderança, ela está dentro da gente. Muitas vezes você não sabe que você tem ela, mas se você coloca as demandas da sua comunidade, da sua região ou do seu estado, né, você obviamente vai ter elas acolhidas, né, porque você colocou e você vai cobrar, e no momento certo você vai ter a devolutiva, né? Então, acho que esse é o papel da liderança, é cobrar, é demandar, é buscar, né, é ter resiliência, né, é ter firmeza, ter posicionamento claro, né? Nós precisamos de lideranças que tenham posicionamento claro, né? Infelizmente a gente vive um momento às vezes até de inversão de valores, né? Mas nós produtores rurais, eu falo que a gente é um povo muito simples, né? A gente levanta cedo, abaixa a cabeça, trabalha o dia todo, e eu falo que na roça a gente é igual cantiga de grilo, não para, é aquele moído, aquele mexido, é de domingo a domingo, e o pau tora, né? E é assim eu acho que a liderança se resume dessa forma. Ebinho, sobre alguns gargalos, além do custo dos insumos, quanto à precariedade das estradas e da logística, ainda rouba o fôlego de quem produz, porque isso é um grande problema que nós temos aqui na região, que são as estradas vicinais, né? Algumas estradas, infelizmente, os governos municipais não costumam dar manutenção porque não enxergam a importância. Não esquecem da existência. Como que você vê esse gargalo para a cadeia produtiva? Muito bacana, muito boa a sua pergunta. Bom linkar aí produção, infraestrutura com representação, com atendimento ao produtor rural, né? Eu falo sempre, Bia,
que os cargos, eles estão aí para serem ocupados, seja na cooperativa, no sindicato, na associação, nas câmaras municipais, na prefeitura, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, não é diferente em lugar nenhum desses. E eu falo que se nós, produtores rurais, não ocupar esses espaços, alguém vai ocupar. E muitas das vezes pode não conhecer do nosso setor e às vezes até mais do que isso, pode ser contra o nosso setor. Então, quando você falou de uma estrada vicinal, eu vou te citar um exemplo muito claro. Nós estamos num período bacana, um período chuvoso, né? Que glória, que bênção, né? Porque sem chuva a gente não come, né? Não produz. Então, assim, eu vou te citar um exemplo. Se eu tiver um caminhão que foi buscar a minha produção lá em casa e ele atolar, e aí eu precisar de uma máquina, se eu ligar na prefeitura, para o secretário ou para um vereador da minha cidade que não é produtor rural, ele bolufas para mim, para ele aquilo aí, ele acha que é uma coisa normal, não, é mais um que quebrou ali. Acontece. Não, é um alimento que está ali dentro, não posso deixar ele perder, não. Vai perder, eu preciso de uma estrada boa, eu preciso de um caminhão, eu preciso de uma máquina para puxar lá. Então, assim, infelizmente, os governos, seja ele municipal, estadual ou federal, principalmente o federal nos abandonou. Mas, assim, as pessoas precisam entender a importância disso. Então, a infraestrutura ela é fundamental para a gente escoar a nossa produção. Então, é fundamental que nós, produtores rurais, possamos eleger os representantes nossos que usa botina e chapéu, que sabe aonde o calo aperta, que sabe quais são as dificuldades que nós, produtores rurais e trabalhadores rurais, temos da porteira para dentro, né? Eu falo do trabalhador rural porque ele é fundamental nas nossas atividades. Se o produtor rural vai bem na sua propriedade, se ele ganha dinheiro, se esse ano foi melhor o leite, ou a soja, ou a carne, qualquer que seja a atividade dele, o nosso trabalhador rural que está lá com a gente no dia a dia, que passa a ser nossa família, né? E ele também vai ganhar mais, ele vai ser bem sucedido também. Sim. Mas se a gente não vai bem e as coisas vai difícil, também essa pessoa vai sofrer também. Eu falo, sabia, que esse conjunto aí, nós somos uma engrenagem. O dinheiro que brota lá nas nossas fazendas, com a nossa pequena produção, ou média ou grande, esse dinheiro ele vem para a cidade, ele vira geladeira, ele vira fogão, ele vira posto de combustível, ele vira borracharia, ou seja, nós somos uma engrenagem. Se o campo falhar, a cidade está ferrada, não vai para frente, não é assim. Então, a cidade precisa entender a importância que tem o campo saber a importância que tem a cidade, porque se nós produzir também não tiver quem consome e compra também, né, fica desproporcional. Então é preciso equalizar essas coisas. Então, assim, voltando à sua pergunta, é preciso ter representação, pessoas que nos entendam, que nos compreendam, né, para estar nesses cargos de liderança, né, para que a gente possa ter de fato infraestrutura nessas estradas vicinais, né, que nos atenda à nossa produção, porque se você pegar os números aí econômicos de 24 para 25, eu vou te dar os dados da agropecuária para você entender a importância que tem isso que você falou sobre infraestrutura. De 24 para 25, nós superamos a mineração pela primeira vez na história. Nós passamos a ser a principal atividade econômica do Estado. Eu recebi essa informação semana passada aqui no Pod. Acho até que a gente podia mudar o nome de Minas Gerais, agora Agrogerais, sabe? Porque de 25 para 26 nós continuamos nessa liderança. Pra você entender, nós somos 22,2% do PIB do Estado. Se você pegar aí a força do nosso trabalhador, do nosso trabalho da agropecuária, 27% é nosso, é da agropecuária. Se você pegar de tudo que se exporta em Minas Gerais, e aliás nós estamos bombando, batata inglesa nós somos em primeiro lugar, equino nós somos em primeiro lugar, carne vermelha nós somos em primeiro lugar, tem tantos itens da nossa agropecuária que nós somos primeiro lugar mesmo. Café, né? Café, se Minas fosse um país, mesmo assim a gente seria o maior país produtor de café do mundo, né? Então olha a liderança que nós temos. Então se você pegar as exportações nossas, 47% de tudo que se exporta é nosso. Então olha a força do nosso setor. Então o que as autoridades precisam é cuidar de quem trabalha e produz, como eu falei, da porteira para dentro, reconhecer esse papel importante que tem o produtor rural, para que a gente possa cada vez mais gerar dividendos para o Estado e para o nosso país. Você falou várias vezes dessa questão da liderança, né? O líder do agronegócio, o papel... O que é inegociável para quem está no papel de líder hoje dentro do agronegócio,
dentro da agropecuária, levando em consideração, Ebinho, tanto grande quanto pequeno produtor. Olha, o que é inegociável é a nossa atuação, a nossa produção, a nossa posição, né? O nosso posicionamento precisa ficar muito claro, isso, né? Porque você precisa ter segurança jurídica. Não dá para a gente continuar trabalhando e não ter uma legislação clara, por exemplo, né? Como é que você continua trabalhando e você não tem uma legislação que te atenda ali para você trabalhar e produzir alimento? Nós, produtores rurais, nós sabemos quais são as nossas obrigações. Nós sabemos que nós temos que deixar 20% das nossas áreas intactas, nós sabemos que nós temos que cercar as nossas nascentes e nós não queremos não arrancar mais nenhum pé de árvore, porque as áreas nossas em Minas que estão abertas, elas estão consolidadas e é suficiente para que a gente possa triplicar a nossa produção. E a gente pode pegar a tecnologia que está aí existente, trazer para dentro das nossas propriedades e aumentar muitas das vezes a nossa produção. Para isso é preciso desburocratizar um pouco a legislação que foi imposta sobre nós no passado e que ela não nos atende, que ela está errada, ela está equivocada e tecnicamente nós podemos comprovar isso, né? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é de um posicionamento claro, de uma legislação segura e de segurança jurídica. Então, isso é inegociável para nós. Você falando aí da necessidade, né, do líder, e eu vi aqui que a captação é uma das bandeiras principais, né? E nossa, engasguei, não acredito. É captação que você falou? É capacitação. E o que é mais necessário para formar um líder? Conhecimento técnico ou uma outra variável, como, por exemplo, conhecer habilidade, né? O que é o mais importante? Ou é tudo junto? É o conjunto mesmo do que necessário para formar um líder, uma liderança agrária? Assim? Olha, eu acho que você trouxe aí, eu acho que é quase que um conjunto mesmo. Não dá para ser um técnico, muitas das vezes, ser muito entendedor tecnicamente ali, mas talvez ele não tenha o espírito da liderança. Eu acho que o espírito da liderança você nasce com ele, né? Você consegue disseminar, você consegue inspirar as pessoas, né? Você consegue influenciar as pessoas, né? Então eu acho que a liderança muitas das vezes ela está dentro da gente e você precisa exercer ela, você colocar ela para fora, você contar a sua história. Um líder pode contar a sua história que ela inspira outras pessoas, né? Então acho que isso é liderança. A parte técnica ela é fundamental para a gente atuar, para ter conhecimento, né, dentro do nosso setor. Então acho que as duas coisas elas têm um alinhamento perfeito, sabe? Mas eu acho que a liderança ela está acima da parte teórica, da parte técnica, né? A gente tá cansado de ver líderes aí que não estudou pouco, né? Eu vou te citar o exemplo do nosso maior hospital de câncer do Brasil, que é o Hospital de Barretos. Uhum. O presidente do Hospital de Barretos é um produtor rural, um grande pecuarista, ele fez a 4ª série. Olha o gigante que é aquele hospital. Sim. Ele, quando chegou lá, os pais dele, os 2 pais médicos, né? Ele chegou lá, os pais montou o hospital, e ele chegou lá jovem ainda e viu que o hospital estava dando prejuízo. Ele falou, pai e mãe, nós precisamos fechar o hospital não pode continuar dando esse tanto de prejuízo desse jeito. Os pais dele falaram, meu filho, nós não vamos fechar o hospital. Eu te emociono. Nós não vamos fechar o hospital. E nós vamos continuar com o hospital. Então, pai, eu vou passar para dentro para ajudar. E ele passou para dentro da gestão do hospital e hoje o hospital está aí. É óbvio que tem muita doação e precisa mesmo, só quem conhece lá que pode falar qualquer coisa. E eu sempre estive lá ajudando, sempre fiz várias campanhas, leilão para ajudar o Hospital do Câncer. A gente tem o Sistema FAEG Senar, nós temos um programa social com o Hospital de Amor que é lindo o projeto, assim, pra gente encaminhar as pessoas que precisam desse tratamento. Então, assim, ele é uma liderança nata, que estudou pouco e administra um império. E é uma liderança importante do nosso setor, né, da agropecuária, e também é uma liderança hoje na medicina, né? Mas se a pessoa tiver a informação, a teoria, óbvio que isso é um aliado importante, você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais capacidade de influenciar, de falar, mas a liderança eu acho que ela está dentro da pessoa. Isso completa também com a habilidade, né, de comunicação e as articulações também, né?
Não só ser líder, eu acho que, na verdade, eu acho que ser líder é isso tudo, engloba tudo isso, né? Com certeza. Porque a pessoa tem que ter o jeitinho, né? O jeitinho. E não tem que inventar a roda, né? Não. Você tem que ser o que você é. Você tem que falar do seu jeito. E Você ser claro, ser né? claro, ser objetivo, né? Ser simples, né? Ser simples não é ser feio ou chique, né? É ser você mesmo, né? Acho que a liderança ele tem que cada vez mais ser ele mesmo, né, Bia? Ele tem que falar o que ele sente, o que ele acha, o que ele gosta, o que ele faz, né? Eu acho que é isso é liderança. Abrindo uma aspas aqui, é igual antigamente o pessoal falava, né? Não adianta você saber mandar, mas você não saber fazer. Porque você precisa fazer para mostrar o que você está, que você quer que a pessoa faça também. Passa no chão de fábrica primeiro para depois você ir pro Exatamente. degrau, Esse né? é um pensamento Exatamente. que eu tenho comigo há muito tempo, porque eu venho de uma criação rural, os meus pais, os meus avós foram produtores rurais. Bacana. E eu venho para a cidade. A minha irmã continuou, a minha irmã é agrônoma, eu fui Olha pro só. jornalismo. E eu vejo isso. A primeira coisa, e isso foi uma coisa que eu aprendi com meu avô. A gente cuidava primeiro lá na roça das galinhas, É isso aí. do chiqueiro, dos É isso porcos. Então, A você lida depois- doméstica. A lida doméstica para depois ir para a lida maior. É isso aí. E isso que tem que levar Exatamente. para Em conta, tudo. né? Levar em conta. Bem, eu quero entrar agora num assunto que é assim um pouco complicado, polêmico. Vamos lá. A gente está enfrentando vários conflitos no Oriente Médio, no leste europeu, agora na América do Norte. E isso tem puxado essa questão da produção de alimento. O Brasil é um celeiro. O Brasil hoje é um país que eu não cheguei a pesquisar, mas eu creio que o Brasil seja hoje um dos maiores exportadores De alimentos. de alimentos, Seria né? o mundo, né, que eles É. falam. Como que a gente pode fortalecer a nossa produção nacional para que esses conflitos não interfiram aqui dentro? Porque a minha maior preocupação não é mais a exportação, é aqui dentro. Porque como que a gente vai levar isso adiante com esse tanto de conflito lá, e a gente vende para eles, a gente precisa desse dinheiro, mas como que a gente não vai deixar aqui dentro? O pequeno, Cuidar lá o fora médio, pra esquecer o nosso. como né? que vai ser isso nesse processo agora que o mundo está vivenciando? Acho que muito bacana a sua pergunta. Eu acho que primeiro dizer que nós, da agropecuária, nós produtores rurais, o que a gente exporta é o nosso excedente. Isso. Né? A gente não trabalha para produzir alimento para outros países, a gente trabalha para produzir o alimento para o nosso sustento e para o nosso país. O nosso excedente, ele está indo para fora, né? E por sinal está indo bem, né? Nós somos aí um dos principais exportadores, né? A balança comercial aí, todos os anos, se você pegar, existe um superávit bacana e importante, né? Da nossa agropecuária, principalmente. Tem os minérios também, que é importante nisso também. Mas falando de alimento, né? Nós somos aí o divisor de águas aí da balança comercial. Então, assim, nós exportamos muita commodity? Sim. É importante para nós? Sim, mas é importante destacar que nós exportamos o excedente, né? Então, o Brasil é autossuficiente em produção, né? O Brasil é resiliente, né? Nós temos uma agropecuária muito forte, nós estamos cada vez mais trazendo a tecnologia para dentro das nossas propriedades. Eu falo uma coisa para você, que eu sou de uma geração que eu levei água na cabaça para o meu pai arar de boi, né? Passava lá os animais arando a terra, né? Para plantar o arroz. Meu pai plantava Depois plantava arroz com a matraca. É desse jeitinho. Lá já tinha aquela plantadeira Já tinha. do Vovô era na matraca. dos boi. Então, passou um tempo eu vi um trator pequeno, passou mais um tempo eu vi um trator traçado, passou mais um tempo, hoje a gente vê um trator não monitorado por um ser humano, né? Pilotado por um equipamento. Então, olha para você a transformação tecnológica que teve a nossa agropecuária da porteira para dentro. Então, se a gente aliar essa tecnologia à nossa produção, a gente com certeza vai continuar produzindo ainda mais que nós estamos, vamos continuar gerando esse excedente de exportação, vamos continuar gerando
números, né, para o governo, para a balança comercial, ou seja, nós vamos conseguir ajudar todo mundo. Então acho que a gente não tem que ter essa preocupação com a nossa segurança alimentar, né, porque a gente está autossuficiente e a gente vai continuar sendo autossuficiente. Eu não tenho medo disso, né? Eu acho que o setor está muito maduro, né? Talvez assim a gente tenha um congresso também, um congresso que nos compreende um pouco mais. Talvez a gente tenha um governo federal que não gosta muito do nosso setor, e isso precisa ser dito, porque hoje nós temos juros nas alturas, o produtor rural não é capaz de fazer o investimento, de comprar uma plantadeira, como você falou, uma matraca para plantar o seu sustento lá, porque se você for no banco pegar um dinheiro, o juro é 15%, 20%, e sendo que a nossa renda anual ela não passa de 5%, 6%. Então, ou seja, existe uma inversão aí, né? É preciso equalizar. Você sabe quem está ganhando dinheiro hoje no nosso país? Os banqueiros, né? Se você pegar aí, quanto mais dinheiro o cara tiver e aplicar lá, mais dinheiro ele vai ganhar, porque é interessante para ele nem não aplicar em nada, é aplicar lá nos fundos lá que o governo criou. Então hoje nós temos um governo federal que privilegia o banqueiro, quem tem muito dinheiro, e esquece de nós, trabalhadores e produtores pequenos, né? Eu quero voltar aqui numa... Te cortei. Não, pode falar, depois eu faço. É só pegar no gancho dessa resposta dele. A gente falou agora mesmo na questão ambiental e agora veio essa pergunta que eu te fiz sobre as crises. Eu tenho uma dúvida em relação à exportação brasileira com essas novas exigências que estão vindo da Europa para cá e de outros blocos, né? Sim. Como que isso está interferindo a produção local, esse excedente que é exportado, e também o que fica aqui? Olha, o que acontece? O nosso sistema, o Sistema Sindical Patronal Rural, hoje a nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura, ela cuida, né, ela participa dessas mesas de conversa, de acertos, né, de negociações. Nem sempre tem o que a gente quer, mas a gente está lá previsto em lei a nossa participação, a sugestão, né, o embasamento técnico ali, ouve o setor. Então a gente participa dessas mesas de negociações. Infelizmente tem vários acordos que são feitos que são contra a nossa vontade, mas a gente está lá posicionando, defendendo o setor, né? Então todos esses acordos que são feitos quando o setor é chamado para conversar, a gente participa, né, com a nossa Confederação da Agricultura, com os técnicos nossos, né, e sempre também acompanhado com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, que defende o setor. A gente participa muito dessas negociações, mas de vez em quando escapa alguma coisa, e eu vou te citar um exemplo que nós estamos vivendo agora na cadeia do leite, que é o inverso disso que você falou. O que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos recebendo o leite importado de países do Mercosul, como Argentina e Uruguai, sobre o leite. Hoje está entrando um volume de quase 14% de leite no nosso país, a mais, né? Uma importação desleal, uma importação desenfreada que prejudica, que mata o setor. Uma vaca, Bia, só para você ter noção, você que veio do mundo rural, uma vaca, você levar ela a produzir um copo de leite, você leva 4 anos, é genética, né? Ela não é como uma tomada que você vai lá e desliga ela, não. Não é né? mesmo. Se você deixar ali, se você deixar de tirar o leite dela, ela adoece, dá mamite, ou o bezerro, a cria dela pode adoecer também. Então, além da genética, existe todo um trabalho do produtor rural de 4 anos para aquilo acontecer. Então, o que o governo federal está fazendo agora? Ele está matando a cadeia do leite, ele está matando o pequeno produtor rural com esse volume de leite importado. Está entrando quase 14% de leite a mais nos últimos 18 meses. A nossa captação do Brasil ela cresceu 7%, o nosso consumo só subiu 2%. Então, se cresceu 7%, se tem um volume de em torno de 12% entrando, nós temos 19%, menos 2%, nós temos 17% de leite sobrando no nosso país. Então, o que precisa fazer? O governo precisa equalizar essa conta, né? Não dá mais para você importar um produto de um outro país e prejudicando o seu país. Isso isso não dá, parece que não dá nem para entender, né? A conta não fecha. Não fecha, e você tá matando a cadeia, você tá matando o pequenininho, porque o grande
grande, ele tem aquilo como um investimento, ele muda de atividade, ele faz outro tipo de coisa, e ele tem uma cadeia ali, muitas das vezes o grande ele coloca ali para tirar um leite ali, mas ele aproveita os dejetos, ele aproveita o gás, ele aproveita tudo, aquilo, o leite passa a ser secundário para ele, né? O que é importante para ele é o que está em volta ali. Sim. Agora o pequenininho não, ele vive daquilo ali. Do leite, né? Vive do leite. Então, assim, o governo não entende isso, o governo está matando essa cadeia, né? Os outros produtos eu não vejo dessa forma. Se você pegar aí a nossa soja, ela tem caído muito nos últimos anos a rentabilidade, tem um mercado de exportação forte aí, mas ele não tem sido suficiente porque o nosso preço está abaixo do mercado. Hoje nós estamos vendendo soja em torno de 90, 95 e o nosso custo de produção está aí na tábua da beirada, ou seja, não tem margem. O produtor rural coloca lá 8, 9 mil reais por hectare para plantar uma soja e depois você vai receber 8.500, 7.800, tipo assim, você está na tábua da beirada, qualquer coisinha ali que der errada, você ferrou, já era, é prejuízo. E a nossa indústria é uma indústria a céu aberto. Nós temos que aplicar o dinheiro lá na terra, pedir a Deus para mandar chuva, depois pedir a Deus para mandar sol, depois pedir a Deus para nos ajudar a colher. Então, assim, é um processo muito difícil, né? Então, essa questão do mercado internacional, ela é muito complexa, né? Mas a gente tem uma confederação da agricultura muito atuante, muito forte, com grandes técnicos especialistas, sempre tratando desses assuntos para proteger as principais cadeias produtivas do nosso país. Foi muito interessante você vir com a cadeia leiteira, porque agora a minha próxima pergunta é sobre isso. Se você pudesse olhar no retrovisor e traçar uma linha do tempo da pecuária leiteira no Brasil, começando agora aqui na década de 90, vamos trazer aqui mais perto, quando acabou o tabelamento oficial dos preços, com a chegada do Plano Real, que trouxe uma certa estabilidade, né, até os dias de hoje. Quais foram, assim, os grandes marcos que transformaram o nosso, posso dizer, tirador de leite em um empresário rural? Olha, boa a sua pergunta. Eu vou falar o meu exemplo lá de casa. Eu lembro quando o papai tirava o leite, quando ele recebia a nota do leite lá, e eu sempre olhava ali, criança, né? Eu falava, pai, você recebeu um dinheiro bacana, hein, pai? Ele falou, filho, não vai dar para pagar as contas. Eu falei, pai, mas tanto de dinheiro não dá para você pagar as contas? Não, aqui vamos pagar a venda aqui esse mês, vamos pagar a farmácia, vamos pagar a agropecuária aqui. Aí, ó, você viu, ó, faltou o dinheiro aqui, ó. Eu falei, pai, então mês que vem dá, né? E no outro mês, aquela mesma coisa. Eu falei, pai, mas ele falou, não, meu filho, mas aí vai, Deus abençoar, vai sobrar os bezerros, a hora que nós tirar ele das vacas, nós vende ele, dá para equalizar uma conta, às vezes, quando chegar na seca ali, às vezes o leite melhora um pouquinho de preço e tal, mas quando chegar na seca você tem que comprar ração, você tem... Então, assim, eu cresci olhando aquilo, né? Olhando meu pai naquela conta, eu falava, gente, como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, assim, o que eu vi nos últimos anos? Que o produtor rural, o pecuarista de leite, ele precisa cada vez mais se profissionalizar, ele precisa profissionalizar. Aí eu quero pegar, deixa aqui para nós temos um sistema hoje de assistência técnica dentro do sistema FAENG Senar, onde a gente atende quase 25 mil famílias em Minas Gerais. E o nosso técnico veterinário, o zootecnista, ele vai na propriedade rural para assistir o produtor rural na assistência técnica, mas mais do que isso, ele também leva a parte gerencial da propriedade, dando dicas importantes para ele, como, por exemplo, vender o leite fazendo um contrato com o laticínio. Porque nós, produtores rurais, a vida inteira, nós não vendemos leite, nós entregamos leite. Você entrega o leite do dia 1º ao dia 30, sem saber por quanto você está vendendo ou entregando, e você só vai saber o preço dele 20 dias depois, no mês subsequente. Ora, gente, não existe nada no mundo que é assim. Sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma. Então, assim, está totalmente errado. Nós precisamos criar uma legislação clara, específica sobre a cadeia do leite, para valorizar o produtor rural. Então, assim, não só o pequeno, o médio, o grande, mas principalmente o pequeno, ele precisa ouvir essas dicas, ele precisa ir no sindicato rural para ele ter um técnico ali para orientar ele, fazer um contrato. Nós temos aí o Conselheite, que é um conselho tripartite, onde tem o produtor rural, tem a indústria,
tem academia lá onde a gente faz um apanhado de preço para que sirva de balizamento para esse produtor rural negociar o seu leite. Então ele precisa, a partir de agora, negociar para 6 meses, 8 meses, 1 ano. Quem tem contrato feito lá atrás não está sofrendo tanto agora com os preços do leite. Então o conselho que a gente pode deixar para os nossos produtores nessa cadeia do leite é que daqui para frente possa seguir o Conselheite, fazer contratos, né, porque os grandes já estão fazendo isso. Então você vê que o grande, quando eu falei da assistência técnica, eu falo que a gente cuida muito do pequeno, que o pequeno não tem acesso ao crédito, não tem acesso à informação, não tem acesso à assistência técnica, e o grande, ele tem informação a tudo isso, ele pode pagar por isso, ele tem condição de fazer isso, então ele acaba sobressaindo melhor do que o pequeno, ele consegue negociar melhor o seu leite, porque ele tem um volume maior. Aí o pequeno fala assim, então eu nunca vou ter. Tem, é só ir para dentro do sindicato rural, faz uma união ali daquela comunidade, daquela região, né, e faz um volume de leite. E nós temos tantos mil litros de leite aqui. O laticínio vai querer aquele leite e vai pagar por um preço melhor. Então o conselho que eu deixo é esse, para que as pessoas possam daqui para frente se profissionalizar um pouco mais, para que a gente possa ser de fato mais profissional nas nossas atividades. Sim. Vai, pode ir. Não é que eu vejo você falando do pequeno, do médio, do grande produtor, e o que pode ser, o que une todos eles, né, no estudo, e onde que diverge todas as opiniões, que fala assim, não, ali não vai dar para unir ninguém, porque cada um tá no seu, como dizem, né, tá no seu quadrado, tá no seu... O que acontece, assim? O que você pode falar? Que você pode unir todos eles e ao mesmo tempo você fala assim, não, já tentei, mas nesse ponto aqui não tem como. Olha, eu acho que isso talvez isso veio assim de tempos antigos, e as pessoas não quis mudar, não quis melhorar, não quis procurar uma informação a mais. E, respeitosamente, houve um tempo aí que o governo federal que nos governa, ele quis separar a sociedade, eles contra nós contra eles. E não tem isso, nós somos um povo só, né? Se você é micro, se você é pequeno, se você é médio, se você é grande produtor, você é produtor rural. Se você produz um pé de alface, um caminhão de alface, você é produtor rural. Você tem uma inscrição, você produz alimento, você trabalha na terra. Então, assim... Deus deu oportunidade para todos nós, né? Se você consegue crescer mais na sua atividade e a Bia consegue crescer menos na atividade dela, porque você sobressaiu mais, você é mais liderança do que ela, você conseguiu vender mais, você fez um produto orgânico, você fez um negócio diferente. Então o que a gente precisa é reinventar essa roda, né? Cada um ser profissional da porteira para dentro, fazer mais, né? E assim, eu acho que a gente precisa, se a gente não foi acostumado a estar junto, a estar unido, é preciso, da agora para frente, a gente estar acostumado, a começar a acostumar a estar mais junto. Porque se a gente quer ver as nossas pautas sendo atendidas, sendo resolvida, é só com a nossa união que a gente vai conseguir. Eu falo isso para você porque em 2024 o leite estava amargando igual nós estamos agora, nós estávamos apanhando igual vaca na horta, literalmente. E nós fizemos um chamado sobre essa questão do leite e aí a gente fez um movimento, vai fazer um movimento para chamar a atenção dessas pessoas do governo, de quem nos governa. Não é possível que a gente vai ficar com esse leite desse preço. E naquele momento a gente pensou assim, vai dar umas 2.000 pessoas, a gente vai chamar a atenção dessas pessoas. Para nossa surpresa, 10.000 pessoas lá no Expo Minas, foi chamado Minas Grita pelo Leite. Foi um movimento de pressão e ela funcionou. Naquele momento o governo do estado, Romeu Zema, tirou benefícios fiscais de quem importa leite de outros países. Foi um alento para o setor, foi muito importante o que o governador Zema fez, e ele foi seguido por tantos outros governadores de outros estados fazendo a mesma coisa, mas infelizmente o governo federal não fez a sua parte, que nós entramos com a medida anti-dumping, que é uma medida protetiva. Quando você tem um produto importado de um outro país sendo vendido no seu mais barato que custa para você produzir, você tem o direito de entrar com essa medida. E infelizmente o governo federal não aceitou essa medida. É uma pena que o governo pensa dessa forma e prefere ajudar quem está em outro país do que ajudar nós brasileiros. Essa questão desses desafios é a questão da importação do leite em pó, tanto do Uruguai quanto da Argentina, né, que em 2024 explodiu. Essa medida, para você ter uma noção, em 99 houve um fato semelhante a esse. E a gente tem um gráfico que eu posso apresentar ele para você, né? Essa medida ela veio por 10 anos, né, que ela foi prorrogada, aliás, por 20.
ela foi 10, depois mais 10. E a gente tem a curva do gráfico estável, essa importação, né? De acordo com o mercado mesmo, com o consumo, com a demanda, com a oferta e com o consumo, né? Quando acabou essa medida em 2017, né? 18 a gente foi bem, 19 a gente foi bem, 20, 21 foi tranquilo, mas de 22, 23 para cá ela cresceu fora da curva, né? Hoje a gente tem aí quase 14% de leite entrando a mais no nosso país. E mais do que isso, leite ruim, leite vencido, leite sem qualidade. Eles estão exportando para nós o excedente deles, é o que eles não vendem lá. E a nossa população achando que está comprando alguma coisa de qualidade. Não é bem o excedente, né? É o que já venceu. Lá é subsidiado. Esse aqui é o problema. Você concorrer com um produto que é subsidiado. Não temos subsídio nenhum. Que subsídio nós temos do governo? Nenhum, né? Pelo contrário, nós não somos nem respeitados pelo governo. De maneira alguma. Falando ainda desses desafios nessa linha do tempo, Ebinho, no início da década de 2000, veio aquela revolução da qualidade, né? Que veio as normas 51 e a 62 e também a granelização, que foi a troca dos latões antigos pelos tanques de resfriamento. Isso foi para todos os produtores, do pequeno ao grande. Como que isso impactou aqui na região? Impactou muito. Tudo que muda, você mudar essa cadeira para ali, você vai achar meio esquisito isso, né? Então, quando veio essa notícia, nós, produtores rurais, principalmente nós que somos pequenos, eu particularmente achei, isso não é impossível, isso não vai acontecer, não tem como, a gente é muito resistente à mudança, né? Isso. E hoje ela está aí, mudou-se 100%, né? Eu não acredito que tem nem 1% mais que é no latão, né? Hoje, de fato, o leite é resfriado, tem mais qualidade, isso foi bacana, isso foi importante para a sociedade como um todo. Hoje a gente tem mais higiene, vamos dizer assim, com o trato com os animais, com o armazenamento do leite, com a captação do leite, né? Tem todos os exames que são feitos ali, né, nos laboratórios, ali, quando chega no laticínio, né, para ver se aquele leite é qualidade. Então, acho que tudo isso foi importante para a gente melhorar a qualidade do nosso alimento, vamos dizer assim. Mas foi, de fato, uma mudança radical para nós. Primeiro, pelo investimento, né? Eu lembro quando foi para mudar de latão ali para o tanque, vários de nós, pequenos produtores rurais, não tinham condição de comprar um tanque daquele. Aí o laticínio, eu te parcelo em 12 vezes, 24 vezes. Você ficava devendo até a calça pro laticínio ali, você já não tinha recurso ali, mais comprar aquele tanque, aquele investimento. Então, assim, foi muito difícil aquela transformação, aquela mudança para os pequenos produtores rurais. O grande, como eu falei, ele sempre tem mais um recurso, né? Ele consegue fazer de uma outra forma. Mas foi um momento difícil, mas eu acredito, no meu ponto de vista, que ele foi super importante nessa questão da higiene, da sanidade dos animais, né? A gente ter um animal com a sanidade boa, com as vacinas em dias, né? E saber que você tem um produto de boa qualidade na sua mesa. E olhando aqui para Minas Gerais, você vê alguma área que está uma região subaproveitada e que você acha que teria algo para fazer ali, para aproveitar, para ser mais rentável para o nosso estado, para o produtor? Demais da conta. Eu falo para todo mundo, eu tenho esse privilégio de andar os 4 cantos de Minas Gerais e eu falo que cada região é um sotaque, um jeito diferente, um jeito de falar, um jeito de... Mas o povo nosso é muito ordeiro, um povo muito bacana, nos recebe muito bem. Mas eu dava um destaque especial aí. Primeiro eu vou falar da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é uma região privilegiada. Nós temos as principais cadeias produtivas, estão inseridas nessa região. Temos muita água, né? Temos as terras nossas muito férteis, né? Chove bem, tem uma precipitação hídrica importante, boa, uma das melhores do estado aí. Os produtores têm aproveitado bem esse nosso solo dessa região e tem cada vez mais adicionado aí a tecnologia e nós temos produzido muito nessa região. O que falta, mais uma vez eu vou falar, é sobre a questão das legislações. Se você pegar a nossa divisa com o estado de São Paulo, ali, eu vou te citar ali aquela região de Uberaba, ali, no Rio Grande, ali, Delta, aquela região descendo. Sei. Depois um pouco mais para Frutal, ali. Se você for ali naquela região, do nosso lado de Minas Gerais, você quase não vê irrigação. Se você passar para o lado de lá, para o estado de São Paulo, é irrigação de canto a canto.
Por que Minas Gerais faz divisa? Aliás, nós somos a caixa d'água do Brasil. Por que a legislação de São Paulo você pode montar um pivô de irrigação e Minas Gerais está no barranco do mesmo rio, a legislação é diferente, você não pode. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que, mais uma vez, o que falta é uma legislação clara e de segurança jurídica. E as pessoas entender, né? Nós precisamos produzir, nós queremos produzir, nós não queremos desmatar, não queremos nada disso. A gente quer as oportunidades que elas possam ser iguais. A mesma água que irriga São Paulo, que possa irrigar Minas Gerais. E isso vai gerar mais emprego, mais renda, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o trabalhador rural, vai ser bom para o produtor rural, vai ser bom para a nossa indústria, vai ser bom para a nossa economia, todo mundo vai ganhar com isso. Mas respondendo a sua pergunta, né, para mim o destaque é a nossa região norte. Eu tenho andado muito, né, a região norte, e a nossa região norte é como essa mesa aqui, viu? É plana. E as terras lá são férteis. Lá você encontra as árvores de lei, que a gente fala árvore de lei, ela só dá em terra boa, né? Então você vê árvore de lei lá nos 4 cantos lá dessas regiões lá. E lá tem mais um detalhe que nós não temos aqui. A planta, ela tem necessidade da luminosidade. Lá tem 2 horas a mais de luminosidade, de sol. Né? O que acontece lá, que aqui na nossa região chove em torno de 2.000 milímetros por ano. Lá chove em torno de 1.200, 1.300, ou seja, chove um pouco menos. Mas o que nós precisamos lá? Colocar a tecnologia. O que é a tecnologia? É ter energia, é ter um pivô central, né? É poder fazer ali a irrigação dentro daquelas áreas, levando, sabe o que? Prosperidade para aquele povo lá, entendeu? As terras deles são tão boas quanto as nossas aqui dessa região. Eles têm luminosidade a mais do que nós. E lá tem um detalhe: os rios estão de cabeça para baixo. Aqui você fura um poço artesiano, é 100, 120 metros. Lá é 30, 35 metros. A água brota lá, aquela maravilha. Gente, e se você pegar aí os técnicos, os maiores especialistas para falar sobre água, a água é infinito, gente. A água não acaba, não. Pode pegar os maiores estudiosos aí para ele te explicar sobre isso. O que nós precisamos é cuidar das nascentes. Isso é um fato, isso está claro, está muito claro para nós. Agora, a água não acaba, não, gente. A água está aí, ela está disponível para nós. Agora, cabe nós fazer um bom uso dela, saber utilizar, saber reutilizar, né? As práticas, eu acho que estão aí, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa adotar essas coisas dentro da nossa propriedade. Então, eu daria um destaque especial para a região norte, né? Que é uma região que vai crescer muito, que tem crescido muito, que é um grande celeiro de alimentos do nosso estado, né? Então, lá ainda vai ser muito potencializado. Você pode escrever o que eu estou falando. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo com essa dobradinha No Foco, podcast rápido, do Voz. Né? Voa. A produção já deu o alerta ali do tempo. E, Ebinho, para fechar, eu queria te fazer uma última pergunta. Para aquele jovem que tá lá na roça, eu gosto de falar a palavra roça mesmo, que eu venho da roça, que tá pensando em desistir da propriedade da família, para vir para a cidade, para tentar outra coisa. Qual que é o recado que você deixa para esse jovem que é o futuro do agro em Minas? Bom demais da conta, isso é ótimo. Eu lembro quando, nos meus 15, 18 anos, eu vim para a cidade para estudar e trabalhar. E eu voltei para a propriedade, mas de uma forma diferente depois, já com a minha pequena propriedade, não foi com os meus pais. O que eu quero dizer com isso? No passado, nós, filhos de produtores e trabalhadores rurais, a gente vinha para a cidade para estudar e não mais voltava para a propriedade rural, porque faltava uma expectativa, faltava renda. Você tinha o patrimônio, mas a sua propriedade não gerava renda suficiente para você dar uma qualidade de vida para sua família, né? Você muitas vezes não era capaz nem de comprar uma televisão, a energia não chegava, você não tinha uma geladeira, você tinha uma qualidade de vida menor de quem morava na cidade. E essas coisas se inverteram com o passar do tempo. Hoje os nossos filhos estão saindo das nossas propriedades para estudar e eles estão retornando. Por quê? Porque estão aliando a tecnologia, né? Nós estamos conseguindo aumentar a produção, consequentemente estamos aumentando a nossa renda, mas também tem um gargalo aí, tem uma coisa importante sobre isso também, dos nossos filhos estar voltando para as propriedades. Hoje, cada vez mais, e não é só na agropecuária, eu te falo que é em todos os setores que eu tenho atuação no comércio também,
falta muita mão de obra. Falta. Sabe, assim, e aí o que acontece? Se não for a família pegar no chifre do boi ali, o trem não vai para frente, né? Então, o que eu acho que tá errado? Eu acho que ao invés do governo dar esmola, dar cesta para os outros, o governo precisa dar a oportunidade. As pessoas querem dignidade, as pessoas querem crescer. Se eu tenho uma bicicleta, eu quero comprar uma moto. Se eu tenho uma moto, eu quero comprar um carro. Se eu tenho uma casinha de 2 cômodos, eu quero fazer mais 2 ali. Eu quero dar dignidade para minha filha, para o meu filho, ter o quarto dele, a quarta dela. Quero pintar a minha casa arrumadinho. Isso é dignidade. Agora o governo fica incentivando, dar bolsa para as famílias, dar esmola para as famílias. Isso não vão levar nós a lugar nenhum. Nós precisamos incentivar as pessoas a assinar a carteira, é ter dignidade, ter um lugar de trabalhar, ganhar seu dinheiro, comprar sua moto, seu carro, sua casa. Isso sim é dar dignidade para as pessoas, né? Nós estamos vivendo uma inversão de valor, né? O governo quer colocar as pessoas debaixo das suas asas, e isso é totalmente equivocado. Nós precisamos dar a rede para o cara pescar e ter condição de crescer e prosperar na vida. Então eu acho que tudo isso que está acontecendo, essa falta da mão de obra, essa inversão de valores, é de uma política equivocada. Mas o que eu quero falar para o nosso jovem, né, que não perca a esperança, que seja forte, seja resiliente, porque a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, nós vamos atuar os 4 cantos de Minas Gerais para falar de política classista, para falar de liderança, para falar também de política partidária, porque se você não tiver os políticos que representam o setor também, nós estamos fadados ao fracasso. Então é preciso que o jovem produtor rural estude um pouco sobre isso e esse ano ele possa votar em deputados estaduais e federais que usa botina e chapéu, que conhece o nosso setor, que sabe aonde a botina, onde o calo aperta, né? Que sabe quais são as dificuldades que nós, trabalhadores e produtores rurais, estamos passando da porteira para dentro. E da porteira para fora nós precisamos ter liderança à altura que nós merecemos. Então, esse jovem, eu quero dizer para ele continuar resiliente, continuar forte, estudar, se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para que ele possa atuar não só dentro das propriedades, mas também nas nossas cooperativas, nas nossas associações, nas câmaras municipais. É preciso os jovens se preparar para o futuro, né? O futuro é hoje, o futuro é amanhã. Nós precisamos estar pronto, né? Eu falo que a juventude pode ser o que quiser, mas é preciso também se preparar para esse mercado de trabalho que está aí cada vez mais tecnológico, né? Então é preciso aliar essas duas coisas, mas é preciso ter resiliência, é preciso estar forte, é preciso estar preparado, né? E não desanimar. Eu acho que os jovens são a esperança que nós temos, né, de um futuro melhor para todos nós, né? Eu fui criança lá atrás, jovem, hoje eu sou um adulto, né? E cada vez mais eu vejo assim, a importância da participação do jovem. A gente tem um programa no sistema FAENC Senar que chama Novas Lideranças Rurais, e é só para a juventude, e eu tenho a alegria, a satisfação de ser um dos instrutores desse curso. Aliás, sou egresso desse curso, se sou o que sou hoje, porque passei por esse curso, porque de fato me inspirou a liderança e eu aflorei essa liderança e consegui inspirar várias pessoas através desse curso. É um curso muito bacana que vale a pena quem quer liderar, quem quer inspirar, quem quer fazer alguma coisa na agropecuária. Esse curso é um curso muito bacana. Então o recado que eu deixo para os nossos jovens é isso: se preparem para o mercado, se preparem para o futuro, né? Para que a gente possa, com união, conquistar as pautas que são do nosso interesse. Eu tenho só mais uma perguntinha para finalizar, que eu estava com ela aqui. Se você pudesse dar pode ser uma dica, né? Concreta e simples e concreta para o pessoal o agricultor, para mudar a vida dele hoje, assim, não hoje, imediatamente. Uma dica para vale ouro, aquela dica que vale ouro. Qual seria uma dica para o produtor rural que pode impactar a vida dele agora, a partir de agora? Olha, eu falo que tem uma coisa que acontece na vida, que chama para mim assim, ó, é um dia atrás do outro e uma noitinha apertada no meio. Então não tem nada que supera o trabalho. Então trabalhe duro, levante cedo, trabalhe duro, vai até de noite, todo dia, seja forte, seja resiliente, que nós vamos vencer, eu não tenho dúvida disso. Não sei. Obrigada. É o trabalho, né? O trabalho é de tudo. O trabalho é tudo. Gente, nós chegamos ao fim de mais uma dobradinha, minha e da Sabrina, né? Adorei. Também, essas nossas dobradinhas são sempre boas. A cada dobradinha, né? Tá ficando melhor ainda.
Ebinho, muito obrigada por ter participado aqui no Foco, no Vozes, é muito importante. Vozes no Foco. Vozes no Foco. Acabei de criar. É muito importante a gente fazer essas dobradinhas, eu e a Sabrina aqui, porque a gente quer levar mensagens igual a sua para mais gente. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Bia, Sabrina, obrigado pelo convite aí, foi muito bacana, viu, a gente poder papear aqui um pouquinho sobre a nossa agropecuária mineira, é sempre muito bom falar da agropecuária, né, então assim, eu tô dentro do setor, nasci no setor, então quando a gente conversa sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente faz isso com carinho, com paixão, né? Eu falo que nós, produtores rurais, a gente aprendeu a fazer isso porque os nossos pais, os nossos avós nos ensinou a fazer isso. E a gente faz isso com carinho, com amor, com dedicação, né? E é dessa forma que eu vou continuar trabalhando e ajudando a liderar o nosso setor, né? Reafirmo aqui o meu compromisso, né, do sistema FAENG-Senar, de continuar atuando de forma muito firme, né, na defesa dos interesses, né, de todos nós produtores rurais, do setor produtivo, que a gente possa cada vez mais continuar sendo resilientes para que a gente possa produzir não só alimentos, mas também empregos e renda para esse país. E a gente já deixa aqui as portas abertas, tanto do portal Bernardino no Foco, quanto o Vozes, quanto no Foco, para o que vocês precisarem divulgar, conversar. A gente está aqui com as portas abertas. As porteiras estão abertas. As porteiras estão sempre abertas, porque eu acho que informação e desmistificar algumas coisas, como a gente estava falando, né? Vale muito a pena, ainda mais nessa sociedade que da IA, que tudo que se vê na IA a gente acha que é verdade. Tudo agora é IA. Né? Então vale a pena ter uma pessoa, um produtor de verdade, que fala assim, não, peraí, que é diferente, diferente, né? Então aí. agradecer de coração a presença. Né? E como já falei, deixar as portas abertas aqui para sempre que precisar procurar a gente, que nós estamos aqui. Obrigado, que agradeço aí. Gente, essa foi mais uma dobradinha do Voz do Cerrado no Foco Podcast Brasil. E semana que vem a gente volta com a nossa programação normal, né? Vozes no Foco. Isso, Vozes do Foco. Terça-feira, Vozes do Cerrado às 19h30 e quinta-feira. Essa quinta, Foco. Viu, gente? A semana que vem, mas nessa quinta tem Se Minas Não Tem Mar, o bloco de carnaval. Não perde não, gente. Verdade, você vai trazer um bloco de carnaval. Mas o mar também não tem Minas Gerais. Mas Minas Gerais tem bar. Eles que estão perdendo, Gente, muito obrigada e até a próxima dobradinha. Tchau. Beijo.